Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo prepara a armadilha para adversários no futebol brasileiro. A cilada já está em curso e os rivais estão mordendo a isca. Te preparem, porque a partir de agora, é tudo nosso. E o Flamengo causou assombro em janeiro de 2026 no futebol brasileiro ao formalizar uma proposta de 30 milhões de euros, à época quase 190 milhões de reais, pelo jovem atacante Caio Jorge, que havia se notabilizado na temporada anterior pelo Cruzeiro. Entre opiniões que o rubro-negro estaria tendo uma soberba ou até louvando a atitude do rubro-negro, ousado no mercado da bola, Fabrício Kika, que é especialista em gestão e finanças, fez um importante alerta no seu comentário ao jornalista Bernardo Ramos, de que o Flamengo estava, na verdade, preparando uma armadilha para os demais clubes do futebol brasileiro. E mais, essa estratégia já estava em curso e já estava dando resultado. Para compreender o que quis dizer o Fabrício Kika, que no meu entendimento é extremamente inteligente e atento ao que acontece no cenário da gestão do futebol, é necessário que a gente entenda o contexto do Flamengo nos últimos anos, principalmente no que confere à administração esportiva. Embora seja adversário político do seu antecessor, Rodolfo Landim, Luiz Eduardo Batista, o BAP, atual presidente do Flamengo, participou da gestão anterior e inclusive ajudou a fundamentar a política financeira que é implementada no Flamengo desde os tempos de Eduardo Bandeira de Melo, que fez um trabalho de reestruturação financeira e responsabilidade administrativa, que deu ao Flamengo a possibilidade de aumentar substancialmente a sua receita, reduzir as suas dívidas e, com isso, ter mais recursos para investir naquilo que era mais importante, na qualificação do time de futebol, o que sistematicamente começou a ser feito durante a gestão de Rodolfo Landim, que venceu a eleição de dezembro de 2018. Se não vejamos, a Arrascaeta, contratação mais cara da história do Flamengo, em 2019. E todos os anos a gente tinha uma quebra desse recorde. Com Gabigol, em janeiro de 2020, com a compra em definitivo dos seus direitos econômicos, o mesmo acontecendo em dezembro daquele mesmo ano. Com Pedro, entenda-se, mesmo em meio aos efeitos e impactos que foram profundos da pandemia nas finanças de todos os segmentos, inclusive do futebol brasileiro. No ano seguinte, ainda tivemos também contratações importantes. O Everton Cebolinha quebrou esse recorde em 2022. Em 2023, o Flamengo trouxe de volta o Gerson, do Olympique Marseille. E em 2024, contratou por uma bagatela o jovem Charlie Alcaraz ao Southampton, da Inglaterra. Também uma contratação que ultrapassou a casa dos 100 milhões de reais. Para que se tenha uma ideia, o BAP, assim que assumiu, ele manteve essa situação. Tanto é que, mesmo reclamando do pouco dinheiro em caixa que ele encontrou quando assumiu a presidência do clube, em dezembro de 2024, poucos meses depois o Flamengo sacramentava a contratação de Samuel Lino, então no Atlético de Madrid, da Espanha, por 24 milhões de euros. Ou seja, isso demonstra que a proposta que foi feita ao Cruzeiro, ela não foi uma atitude isolada, mas faz parte de uma estratégia, de um planejamento de inflacionar o mercado de forma proposital para asfixiar os demais clubes do futebol nacional. Fabrício Kika utilizou como exemplo uma cidade de interior que tem duas farmácias que alternam entre si a clientela, concorrem entre si, mas que usam preços que são balizados entre essas duas farmácias. E aí, de repente, uma grande rede de farmácias chega a essa cidade e coloca uma filial. Essa farmácia, sendo uma rede muito maior, com mais fornecedores e adquirindo estoques maiores, ela pode reduzir a margem de lucro. Então, qual a estratégia dela para poder entrar em um mercado que já estava consolidado entre essas duas farmácias que já tinham a sua clientela fiel? Baixar consideravelmente o preço dos produtos, sejam remédios, sejam produtos de higiene pessoal, higiene íntima, e
podendo fazer isso. Por quê? Essa empresa, ela tem lastro. E aí o que acontece? Para não perder a sua clientela, as duas farmácias, elas também vão baixar o preço de seus produtos. Lógico, de uma situação emergencial, até por conta do impacto do marketing, que essa empresa, com certeza, quando chegar, ela também vai investir maciçamente na propaganda. O problema é que essa rede de farmácias, ela pode manter os preços baixos por mais tempo. Ela pode reduzir a margem de lucro, até porque ela tem outras lojas, tem outras filiais nas redes, diferentemente dessas farmácias. E o que acontece? Depois de um certo tempo, elas simplesmente não vão conseguir manter os preços baixos. Ou elas retornam aos seus preços anteriores, e aí o que acontece? Perdem a clientela, porque a clientela já sabe que a outra farmácia já vende mais barato. Ou então terão que reduzir drasticamente os custos. E aí haverá um impacto direto na qualidade do serviço e na própria estrutura do fornecimento desse serviço. Então, essas farmácias, elas fundamentalmente vão perder uma fatia do mercado, vão ter que se readequar ao mercado e não vão, isso é o mais importante, não vão mais conseguir competir, vão perder a sua competitividade com a outra rede de farmácias, que é bem maior. Então, a estratégia do Flamengo é essa, só que na situação inversa. O Flamengo consegue fazer propostas maiores porque tem dinheiro em caixa para isso, não porque os jogadores valham isso, até porque quem vai definir quanto vale o direito econômico de um jogador é o mercado, é o clube que vai chegar oferecendo. Os clubes europeus faziam isso aqui no Brasil. Chegavam, ofereciam valor para os atletas e os clubes que estavam com o pires na mão acabavam aceitando. O Flamengo estava nesse rol, o Flamengo fazia parte desse clube. Só que o Flamengo rompeu a bolha, furou essa bolha. Tanto é que o Flamengo hoje consegue pagar salários aos seus atletas que são equiparados a salários de clubes de terceira e até segunda prateleira do futebol europeu, mantendo inclusive esses jogadores no cenário sul-americano e brasileiro. O problema é que os outros clubes também são obrigados a alcançar. Eu vou explicar a situação. O Flamengo, por exemplo, ao fazer a proposta pelo Caio Jorge para o Cruzeiro, também em paralelo faz a proposta ao próprio Caio Jorge. Uma proposta salarial 3 vezes maior do que ele recebia no Clube Mineiro. O Cruzeiro, diferentemente de outros clubes que talvez o Flamengo tivesse maior sucesso na obtenção desse reforço, talvez ele não tivesse tanto poder para resistir ao assédio do Flamengo, mas o Cruzeiro tem como acionista da maior parte da sua SAF Pedro Lourenço, Pedrinho BH, bilionário e que tem essa particularidade de poder segurar financeiramente o clube. O problema é que você pode não vender o atleta, mas o atleta pode querer se transferir. E aí você cria uma nova zona de conflito, que é justamente entre o jogador e o seu clube atual. O clube recusa uma proposta financeiramente agradável ao jogador. O jogador, em contrapartida, cobra do seu clube atual que melhore a sua condição salarial, de maneira a aproximar aquilo que foi proposto pelo clube que queria contratar. No caso, o Flamengo. O que acontece? O clube atual se vê pressionado a oferecer uma renovação de contrato com um aumento de salário. Foi o que aconteceu com o Caio Jorge. Lógico, o clube também pode se resguardar, aumentando o valor da multa rescisória e dessa forma ficando menos frágil, ficando menos exposto ao assédio, não apenas do Flamengo, mas de outros clubes interessados na contratação do Caio Jorge, usando o exemplo do Caio Jorge em si. Por outro lado, quando você firma um novo contrato, e geralmente esse contrato é longo, é de 3, 4, 5 anos, você também se compromete, durante esse período, a pagar esse salário para o atleta. Ou seja, muitas vezes você não tem a segurança de que vai ter uma receita elevada durante um longo período, mas você tem um contrato que tem uma despesa elevada durante esse mesmo período. O Flamengo, por outro lado, todos os anos bate recorde de arrecadação. Foi o primeiro clube a ultrapassar a casa de R$1 bilhão em receita em 2019. Já em 2025, ultrapassou a casa dos R$2 bilhões. E a receita do Flamengo continua crescendo, aumentando, inclusive, a sua capacidade de investimento.
E, mais importante, não é a questão de você pagar uma alta quantia pelos direitos dos jogadores, que você já está inflacionando o mercado, mas você também poder arcar com altos salários. O Flamengo, por exemplo, sua folha salarial ultrapassa a casa dos 400 milhões de reais anuais. Muitos clubes do Brasil não têm isso de receita bruta, mas o Flamengo se dá o luxo de pagar esse valor para os jogadores, que não chega a 40% da receita ordinária do clube, ou seja, aquela receita que vem de situações de longo prazo. Não é venda de jogador, não é premiação por metas desportivas, como, por exemplo, conquista de título. Não, são receitas recorrentes, o que se chama no jargão da contabilidade. Então, o Flamengo pode se dar esse luxo, enquanto outros clubes começam a se asfixiar. Um exemplo disso foi o Botafogo, cuja SAF foi adquirida pelo bilionário norte-americano John Textor, que chegou dizendo que queria dar um pé na bunda do Flamengo. E, de fato, ele conseguiu. Ele que chegou no final de 2022, em 2024, ele conquistou pelo Botafogo a Libertadores e o Brasileirão daquela temporada. Mas o custo foi altamente elevado. Por quê? O Flamengo, ele vem ao longo dos anos investindo na qualificação do seu elenco, enquanto o Botafogo teve que fazer isso em apenas 2 temporadas. Ou seja, o Botafogo simplesmente, para poder ter competitividade, lembra do exemplo que eu dei das farmácias? O Botafogo precisou ter competitividade e investiu mais de 600 milhões de reais em contratações. Algumas, inclusive, nem foram pagas. De imediato, houve o impacto desportivo da conquista de títulos, mas no longo prazo esse projeto não se sustentou. Na temporada seguinte, em 2025, o Botafogo já ruía nesse planejamento, com salários atrasados, obrigações que não foram cumpridas, como, por exemplo, o pagamento escalonado ou parcelado dos direitos econômicos desses atletas aos seus clubes anteriores, e o resultado foi uma enxurrada de transfer ban por parte da FIFA. Eu dei o exemplo do Botafogo, mas poderia dar exemplo de outros clubes no futebol brasileiro. Por quê? O Flamengo está aumentando o sarrafo. E como o Flamengo é o clube mais rico da turma, é o Flamengo que vai definir qual o sarrafo do futebol brasileiro. Você pode até me dizer, mas olha só, isso também tem impacto para o Flamengo. O Flamengo também acaba se asfixiando quando o Flamengo oferece salários elevados a seus jogadores, quando o Flamengo também faz contratações de impacto e várias delas são parceladas, então o Flamengo se compromete nas temporadas seguintes também a esses custos elevados, só que o dinheiro no Flamengo não para de entrar. Diferentemente dos outros clubes que precisam de um aporte financeiro, ou a venda de um atleta de grande talento, ou uma grande revelação na base, ou fazer um excelente contrato de TV, ou ter um ano mágico em que ganha tudo e aí arrecada os valores de premiação, ou então com a venda de sua SAF ou de parte de sua SAF para um aporte financeiro. Caso contrário, fica impossível competir com o Flamengo. Repito, a diretoria do Flamengo sabe disso, vem implementando isso no futebol brasileiro e elevando cada vez mais o sarrafo. O que vai acontecer? O que aconteceu com as farmácias. Poucos clubes serão capazes de manter a sua competitividade. Por quê? Nos últimos anos, inclusive, aumentou a arrecadação dos clubes. Os clubes passaram a ganhar mais, patrocínios maiores, principalmente com o advento das bets. No futebol brasileiro, as premiações também se tornaram maiores das competições, os direitos de TV na renegociação dos clubes em 2024, os clubes também passaram a receber mais, então a arrecadação se tornou maior. Mas, por incrível que pareça, também as dívidas se tornaram maiores. Por incrível que pareça, os clubes passaram a ganhar mais, mas agora também estão devendo mais. Por quê? Ao invés de utilizar esse excedente, esse superávit, para abater suas dívidas e reestruturar esses clubes e até investir em infraestrutura, não. Eles acabaram investindo na manutenção de seus jogadores e também a qualificação do elenco, pagando salários cada vez maiores aos atletas e gastando cada vez mais no pagamento de multas rescisórias e aquisição de direitos econômicos a outros clubes. Então, dessa forma, o Flamengo está garantindo que, para os próximos anos, dificilmente clubes, a não ser situações esporádicas, como o Atlético Mineiro em 2021,
ou o próprio Botafogo em 2024 consigam ser exceções na briga pelos principais títulos, inclusive do continente sul-americano. Essa política do Flamengo, inclusive, impacta até mesmo nos nossos vizinhos. Na Argentina, por exemplo, os clubes não conseguem mais acompanhar os clubes brasileiros. Inclusive, alguns dos jogadores que saíam direto da Argentina para a Europa agora estão vindo para o futebol do Brasil. Justamente porque os clubes brasileiros, alguns inclusive, prometem pagar e não pagam, mas, pelo menos no futebol brasileiro, hoje o padrão salarial está extremamente elevado. Qualquer jogador comum pode estar ganhando mais de R$1 milhão, às vezes para ficar no banco de reservas. Repito, o Flamengo pode se dar esse luxo de colocar um jogador no banco ganhando R$1 milhão. Mas será que os demais clubes têm essa condição? Até que ponto os clubes vão resistir no futebol brasileiro? E isso tem um agravante. A política do fair play financeiro que passou a ser implementada nesse ano de 2026 pela Confederação Brasileira de Futebol. O escalonamento que vai até 2028, essa política obriga os clubes a não gastar mais que 70% de suas receitas brutas com o departamento de futebol, ou seja, com salários de jogadores, comissão técnica e funcionários que trabalham diretamente para o futebol. Isso também vai acabar causando uma asfixia. E os clubes que não conseguirem se adequar vão sofrer sanções, que podem ir de advertência, transfer ban e até mesmo rebaixamento administrativo. E você, o que acha dessa situação? Para você concorda com o Fabrício Kika? O Flamengo propositalmente está inflacionando o mercado para estrangular os demais clubes do futebol brasileiro? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quer saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui, na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Não esqueça de se inscrever, tem um botãozinho aqui abaixo, escrito inscrever-se. Clique e acione o sininho e compre agora mesmo seu manto do Mengão por menos de R$100 na loja do canal, no shopping do YouTube, através desse link que está na sua tela, conferir os produtos ou então na descrição do vídeo. Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.